Bom, então agora a gente vai trabalhar o conceito de derivada nesse problema número 1 da nossa lista de derivadas, na verdade do segundo capítulo, que fala da derivada como uma função. Então a gente vê que ele nos dá um gráfico, ele nos dá uma função f, o y ele é um f de x, dado por esse gráfico em vermelho aqui. E ele pede para a gente fazer a estimativa da derivada dessa função em diferentes pontos. E aí a gente fazer um esboço da função derivada. Então a gente vai tentar mostrar, né, que, ou pelo menos ter um esboço de como é a função derivada da função. Né? Então esse é o conceito derivado como uma função. Vamos lá. Então a gente pode começar. Aqui ele pede para a gente estimar a derivada em diferentes valores de x. Em x igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Na maioria deles a gente não tem certeza, né? Mas tem dois pontos que são bem interessantes, que é aqui, ó, é o x igual a 2 e o x igual a menos 2. Por que eles são interessantes? Porque a gente vê que nesses pontos a derivada é zero. Lembrando que a derivada é a inclinação da reta tangente ao ponto. Então nesse ponto aqui, ó, ele é um mínimo de uma função. Mais tarde a gente vai ver inclusive que é uma condição para ter um mínimo de uma função é ter a derivada igual a zero, que é o caso aqui. Então a gente vê, ó, a inclinação. A reta tangente, imagine que o canetão é a reta tangente. Então aqui nesse ponto, a reta tangente ela tem inclinação igual a zero. Então eu vou colocar aqui, ó, no x igual a menos 2, a derivada é zero. Certo? Então aqui a gente tem um zero. Quando a gente tem o x igual a 2, a derivada também é zero. Notem que a derivada igual a zero, ela indica que é um vale ou um pico, né? O mínimo ou o máximo local aqui, né? Como eu falei, isso eu estou adiantando o conteúdo, mais tarde a gente vê isso. Então no x igual a 2, a gente tem a derivada igual a zero também, que é a inclinação da reta tangente. Beleza. Quando a gente olha aqui no x igual a menos 1, depois a gente tem no x igual a 0 e no x igual a 1, a gente não tem certeza de qual é essa derivada, nem no x igual a 3, ó, menos 3 e no x igual a 3. Mas a gente pode fazer uma estimativa. Como é que a gente faria uma estimativa? A gente sabe que a função identidade, ou seja, a reta de inclinação 45 graus, que passa exatamente no meio, divide o quadrante 1 e o quadrante 2 no meio aqui, é a reta de inclinação 1. Então a gente pode tomar isso como base, né? Olha só, se aqui, ó, essa reta de inclinação 1, então a gente pode ver que no zero a derivada é maior do que 1, né? Ela pode ser, por exemplo, 2, né? A cada meio passo ele iria lá no 2, ó. Faz sentido? Ó, então a inclinação, eu vou colocar que a derivada aqui em zero é aproximadamente 2. Aqui eu vou dizer como igual a 2. Mas aqui em zero eu vou colocar assim, tipo um aproximadamente 2. Aqui a derivada é negativa, 0, positiva. A máxima inclinação está no 0, depois ela diminui, fica em 0, e daí ela fica negativa de novo. A gente vai estimando valores, né? O problema de estimar, não tem como ter certeza, mas dá para ter uma ideia. Tá? Então eu estou estimando que aqui tem uma inclinação 2. E aqui no 1, olha só, se aqui a gente tem inclinação 1, aqui no x igual a 1, eu acho que ele tem uma inclinação aproximadamente 1. Então eu vou colocar aqui, ó, no x igual a 1, eu vou colocar uma inclinação aproximadamente 1. Ok? E no x igual a menos 1 também, ó. Eu vou colocar que é a mesma inclinação porque eu estou vendo que tem uma certa simetria no problema. Então aqui eu também vou colocar uma estimativa de que essa derivada é igual a 1. Né?
A gente não tem compromisso de ser muito preciso, porque não tem parâmetros para ser preciso, exceto nesses dois aqui. Depois, olha só, quando a gente vem aqui no 3, a gente vê que a inclinação é negativa, né? Mas aí a gente usa, de novo, ó, essa linha em diagonal aqui para baixo seria a inclinação menos 1. A gente vê aqui que no 3 é uma inclinação um pouco menor, então eu vou colocar menos meio, menos 0,5. Certo? E aqui também, ó, eu vou dizer, ó, aproximadamente a mesma inclinação. Então aqui eu também vou colocar aproximadamente menos 0,5. Ok? Bom, agora a gente fez uma estimativa. Talvez vocês olhando o gráfico achem que os valores são um pouco diferentes desses. Eu acho difícil que vocês discordem de mim que em x igual a 2 e menos 2 a derivada é igual a 0. Mas, enfim, tendo essa base, agora a gente pode traçar, ó, fazer o gráfico da derivada. Desde o menos 3, x igual a menos 3. Olha, a maior derivada é 2 e a menor é menos 0,5. Então eu vou ajustar a escala do nosso gráfico aqui, para que aqui seja 1 e aqui seja 2. Aqui é 0 e aqui é menos 1. Né? Então aqui no meio a gente tem o menos 0,5. Então lá no x igual a menos 3, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. No x igual a menos 3, eu estimei que a derivada está em menos 0,5. Então, se eu for fazer um gráfico de f', né, da f', com o x, para o x igual a menos 3, a f' é menos 0,5. Então, ele está aqui, ó, certo? No x igual a menos 2, ela está em 0. Então, está aqui. Eu vou só colocar pontinhos, né, para a gente ter uma ideia. Depois, no x igual a menos 1, a inclinação está aqui em 1, olha só. Então, x igual a menos 1, a derivada está em 1. Então, está aqui. No x igual a 0, a inclinação está em 2, então ela está aqui, ó. No x igual a 1, a inclinação está em 1 de novo, então ela baixou. Então ela vem para cá. No x igual a 2, ela está em 0. E no x igual a 3, ela vai de novo para menos 0,5. Olha que interessante também que há uma simetria, né, em torno do eixo x. Tanto tem uma certa simetria aqui e tem uma certa simetria aqui, né? Depois a gente vai ter aula sobre simetria, então eu não quero adiantar. Mas, olha só, o que aconteceria se a gente olhasse a derivada aqui no 2,5? Vocês concordam que ela está entre o 0 e o menos 0,5? Ela está aqui pelo meio, né? Então a gente pode estimar que isso daqui é uma coisa meio que suave. Ó. Desde que passe pelos pontos que a gente estimou. Né? Então essa daqui seria o f, seria quando o y é igual ao f' de x. Né? Então aqui quando o y é igual ao f de x e aqui quando o y é igual, então eu vou fazer assim, ó. Quando o y é igual ao f de x, a gente tem essa curva aqui que é dada no problema. E a gente coloca num outro gráfico, né, num plano cartesiano xy agora, colocando no lugar do y a derivada dessa função. Então a gente pode imaginar, a gente pode fazer caminhar sobre a função, e aí vocês verificam, né, se é coerente ou não. Então a gente começa lá no menos 3, a inclinação está negativa. Beleza, está negativa. Aí ela começa a ficar menos negativa até chegar no 0. Está aqui no 0. Aí ela começa a ficar positiva, né? Até que ela chega no ponto máximo de inclinação, que
está aqui, inclinação positiva, e ela começa a diminuir. Então está aqui, diminui até chegar no zero. Então está aqui no zero. E depois ela fica negativa aqui. E aí, fora disso, a gente não tem mais informação. Mas a gente vê que é uma boa estimativa do gráfico da derivada dessa f aqui, essa que eu acabei de desenhar, que vocês acompanharam agora. Então, como é que eu... Na verdade, eu meio que escalei, certo? Eu sei que aqui é 0, eu sei que aqui é 0. Beleza. Por que eu chutei 2 aqui? A ideia é a seguinte. Eu vi que se eu traço uma reta aqui... O meu canetão está ficando sem tinta. Se eu traço uma reta aqui, ó, né? A cada um passo que eu dou em x, essa reta sobe aproximadamente 2 passos. Foi o que eu mais ou menos visualizei. É uma estimativa, né? Foi isso que eu pensei. E aí eu usei números inteiros para ficar um pouco mais fácil. Mas a cada um sobe 2. Esse é o conceito de inclinação, né? Se essa daqui é a inclinação dessa reta M aqui, dessa reta aqui, né? Ela é... como é que a gente define a inclinação? É 2 menos 0 dividido por 1 menos 0. Então a cada 1 sobe 2. Fica uma inclinação 2. Lembrando que a inclinação dessa reta aqui é a estimativa da derivada nesse ponto. Faz sentido? A gente tem mais então 2 exemplos de funções. Então, aqui a gente tem o nosso y é uma f de x e aqui também, né? Só que a gente quer esboçar, fazer uma estimativa de gráfico da derivada dessas f's. Então na 5 a gente vai desenhar um esboço aqui e na 9 aqui embaixo, tá? O problema também diz, eu acabei escrevendo, mas que o eixo x e o eixo y têm a mesma escala. Então se a gente anda um quadradinho, um passo para a direita ou um passo para cima, eles estão andando a mesma quantidade numericamente, ok? Então olha só, primeiro a gente vai olhar para 5. Então a gente olha só para essa função e a gente vai traçar alguns pontos aqui que nos dão uma ideia de qual é a derivada dessa função. Olha só, primeiro o zero. Quando a gente olha para a inclinação aqui, ó, a gente vê que aqui, em x igual a 0, a derivada é 0. Então a gente vai ter, a derivada passa por esse ponto aqui, pela origem. Quando a gente olha para valores de x, olha só, ele maiores do que 0, ele está com uma inclinação negativa. Então a derivada vem aqui para baixo, ó, né? Não sabemos bem como, mas de fato, quando chega um ponto aqui que ela começa a ser menos negativa e começa a chegar próxima de 0 de novo. Então aqui, ó, ela tende a 0. Certo? Quando o x tende a infinito, a inclinação ela tende a 0 de novo. Olha só, aqui e aqui. Só que isso é uma linha de tendência, ok? Notem que para x negativo, essa inclinação é positiva. Inclusive, ela é muito grande e ela fica muito grande. Ela faz uma coisa assim, ó. E aqui ela vai ficando suave. Eu acredito que uma boa estimativa seria algo assim, ó. Faz sentido? Olha só. Inclinação muito grande, valor muito grande da f. A inclinação vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Ela vai diminuindo, diminuindo, até chegar em 0, que é aqui. Aí ela se torna negativa. Olha só, inclinação negativa. Você pode... então é só ver, ó. Inclinação positiva, 0 e negativa. Então ela vem aqui para baixo. Só que chega, se ela vai para negativo e depois volta,
para o zero, ela tem que ter um mínimo. Tem que ter algum lugar onde ela se torna o valor mínimo. Então aqui a gente tem algum lugar aqui que é a menor inclinação. E depois ela ainda é negativa, mas é menor, é maior, né? É menos negativa até ser zero. Então ela vai a inclinação grande e positiva, porque ela está indo para cima. Então está aqui, ó, um valor grande e positivo, né? Aí depois ela é positiva, mas menor. Então ela é positiva, mas menor. Aqui, ó, ela é positiva, mas bem pequenininha. Positiva, mas bem pequenininha. Aqui ela é zero, né? Porque aqui a inclinação é zero. Depois ela se torna negativa. Então ela está aqui, ó, negativa. Ela se torna mais negativa em algum ponto aqui no meio, né? Então ela se torna muito negativa, quer dizer, mais negativa. E depois ela fica menos negativa, aqui, ó. Então ela começa a diminuir. Até que ela vai se aproximando de zero. Assim, ok? Faz sentido isso para vocês? Que esse y aqui é o f', ou seja, é a derivada da f? Esse gráfico, o y é a f. Nesse gráfico, o y é a derivada dessa f aqui. Então agora a gente vai fazer esse mesmo raciocínio para essa outra função, só que aqui a gente tem o seguinte. A gente vê que são seções de reta, né? Então a inclinação de uma reta é um valor constante. Então a gente vai pegar aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, que é o zero, aqui nem existe, a função não existe. Ela não está definida aqui. Não tem como dizer qual é o valor da função aqui, né? Então a gente não vai colocar nada, mas a gente vai ter esses pontos aqui como uns pontos... Ó, eu vou pôr aqui, ó. Eu vou marcar esses dois pontos aqui. Porque são pontos nos quais a inclinação muda abruptamente. Vamos olhar para valores menores do que esse... Não tem escala. Poderia ser 1, poderia ser menos 1, menos 3, menos 10. Está sem escala, né? É um pouco difícil trabalhar com gráfico sem escala, mas a gente tem uma ideia que, olha só, daqui até aqui, ó, a gente sabe que a escala aqui em y é igual à escala em x. Então a gente pode estimar essa inclinação aqui como 1, ou algo muito próximo de 1. E aqui, olha só, aqui e aqui, ó, como ele andou 1 para a direita e desceu 1 no y, então a inclinação menos 1, certo? Olha só o que eu vou desenhar aqui. Então eu vou colocar uma inclinação 1 aqui como positiva, só que não nesse ponto e nem nesse ponto. Então a gente põe bolinhas abertas porque nesse ponto e aqui, ó, aqui a derivada não se define. Não existe a derivada nesses pontos porque não existe uma inclinação de reta tangente. Ela não é suave, é um pico. Então a derivada não existe nesses pontos ali. Só que aqui, então, se ela está com uma derivada positiva e constante, certo? Todos os pontos dessa aqui têm a mesma derivada, é a mesma inclinação, né? A reta tangente é a própria reta. E depois aqui, ó, a reta tangente também é a própria reta, só que agora com uma inclinação negativa. Então, se aqui ele estava com inclinação positiva, aqui ele está com a mesma inclinação, só que negativa, com o oposto. A inclinação oposta. Ok? Eu também dá para perceber que aqui ela está com uma inclinação menor do que aqui. Ela, tipo, ele abre um pouco os bracinhos, né? Então, só que aqui é positiva de novo. Então eu vou fazer uma estimativa assim, ó. Ela é positiva
tá? A inclinação é para cima, mas é menor do que aquela, então eu vou colocar aqui para baixo. E aqui, de novo, ó, ela é negativa, mas é menor do que essa daqui. Então eu vou pôr ela aqui assim, ó, um pouco menos negativo. Então olha só, essa daqui é a função. E essa daqui é a derivada daquela função. Lembrando que a derivada de uma função linear é uma constante, né? Porque a taxa de variação, né? Então a taxa de variação é constante ao longo de todos esses trechos, ó. Porque ela forma triângulos semelhantes, né? Formando triângulos semelhantes, aqui tem sempre o mesmo ângulo, ou seja, tem a mesma inclinação, ou seja, tem a mesma derivada, o conceito de derivada. Então aqui sendo positivo, aqui o mesmo valor só que negativo. Aqui uma inclinação positiva, mas menor, e aqui uma inclinação negativa, mas não tão negativa quanto a outra. Ok?